Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, evangelizadora, convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a se inscrever, a compartilhar. Se você não for inscrito, se inscreva. Na 26ª semana do tempo comum, no ano de São José, no dia de São Vicente de Paulo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve uma discussão entre os discípulos para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me recebe estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhes: não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, mais uma vez, nós nos encontramos nessa segunda parte do Evangelho, aquilo que nós vimos no domingo, naquilo que nós percebemos que Jesus falava do domingo. A primeira leitura no domingo falava de Moisés, que pediu ao Senhor o auxílio, o Senhor dividiu com outros 70 o Espírito, ou seja, a graça foi dividida entre outros e esses profetizaram. Porém, dois não estavam. E o Evangelho vai falar do domingo a mesma coisa, que Jesus, João foi ao encontro de Jesus e disse que havia proibido alguém que estava expulsando demônio em nome de Jesus, e Jesus disse: não o proibais. Mais uma vez, agora nós encontramos de forma muito diferente Lucas, que vai falar a mesma coisa, mas o que está de diferente aqui de ontem? Enquanto Marcos omitiu esse momento aqui, que é muito importante, esse momento é sumamente importante, ele fala por si só. Jesus não utilizou palavras, Jesus utilizou um gesto. Qual foi o gesto? Entre a discussão deles, que discutiam pelo caminho, quem era o maior, quem ia ser o melhor, quem ia ser o chefão, o poderoso. E Jesus, num gesto, pega uma criança, traz para junto de si, trazer para junto do seu coração e mostra para eles: olha aqui, quem quer ser o maior, que seja o menor. Quem quer ser o servido, que seja o servidor de todos. Então, hoje, bem diferente, Jesus começa uma catequese com uma ação que fala por si só. A criança, a simplicidade da criança, a liberdade da criança, a singeleza da criança. Ora, se vós queres seres o maior, seja como uma criança. Porque quem acolhe essa criança, ou seja, a criança aqui simboliza também o indefeso, o mais pobre, o miserável, o pequenino de Jesus. É nesse sentido, não só no sentido de ser criança,
mas ser o mais frágil, o pequenino. Então, quem acolhe o pequenino, quem acolhe a criança, acolhe a mim. E não a mim que acolhe. É interessante que ele fala, não a mim que acolhe, acolhe aquele que me enviou. Como é bonito a gente fazer essa experiência de acolher Jesus acolhendo o Pai. E aqui, mais uma vez, nos encontramos diante daquela discussão que os discípulos proibindo alguém que não estava junto deles, junto do nosso grupo, não era católico, estava evangelizando. Há algum problema nisto? Se você tem a oportunidade, para não ser repetitivo, ouça o evangelho de ontem no YouTube, né? Porque são essas palavras que eu não quero repeti-las para não ficar longo a nossa reflexão, mas se você não teve a graça de ouvir o evangelho de ontem, possa pegar um pouquinho para poder entender um pouco desse evangelho de hoje, que é o mesmo espaço, o mesmo lugar, porém com a visão de Marcos e o olhar de Lucas que nós estamos vendo hoje. Porém, é importante dizer com essas palavras que Jesus diz: pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Muito bom se todos os cristãos de todas as denominações fossem a favor da fé. Que bom que os nossos pensamentos que se diferenciam não fosse um grande impedimento para a graça de Deus acontecer neste mundo. Infelizmente, os cristãos estão gradeando-se contra os cristãos e aumenta-se cada vez mais o número dos distantes da palavra de Deus. Enquanto os cristãos estão lutando para saber quem é o maior, muitos se tornam-se ateus, se tornam-se profundamente distante de Deus, e nós cristãos estamos ainda numa briga desigual e desumana. Para não ser repetitivo, como falei, possa pegar o evangelho de ontem, a reflexão de ontem, para somar um pouco com a reflexão de hoje. Que a palavra de Deus nos insira essa alegria de servir a Jesus, respeitando os irmãos e sendo respeitado pelos irmãos. Eu falava, e vou dizer um pouquinho, um católico que é formado, um católico que abraça a fé, um católico que compreende a sua doutrina porque estuda a sua doutrina, jamais tornar-se-á alguém de outra denominação. Nunca se tornará protestante. Nunca. Cai a chuva, canivete, um católico permanece fiel à sua doutrina, porque conhece. Não é possível amar o que não se conhece. Santo Agostinho dizia isto. Então, que nós possamos amar a Igreja na sua doutrina, no seu tripé, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura, o Magistério e a tradição. Um tripé. Nesse tripé, nós caminhamos com segurança na nossa fé. Que São Vicente de Paulo, que hoje celebramos, um homem que entendeu o que é acolher o mais pobre, nos ajude a acolher os pobres no nosso coração. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude na nossa missão de cuidar de sacerdotes. Que São José, esposo da Virgem Maria, nos oriente e nos conduza na simplicidade de servir ao teu Filho Jesus. Que Santa Faustina, nossa patrona, nos enriqueça com o Santo Diário. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.